Shalom a todos, dando continuidade à leitura de Daniel, que esses dias, assim, muita coisa, correria, e quando eu vejo já passou o tempo. Aqui está muito frio, não dá para mim gravar mais fora de casa. E com a graça de Deus, hoje vamos gravar esse capítulo 4 de Daniel. Eu já falei para vocês que esse livro é muito importante para finais dos tempos, ok? Junto com o livro junto com o Apocalipse, o Senhor Jesus falou desse livro, Paulo apóstolo citou esse livro e muitos outros sobre aquele que virá, esse homem, essa besta que não tem nenhum animal para representar de tão horrível que é, esse anticristo, né, antimessias. Na realidade, a palavra Cristo veio do grego, na verdade é antimessias mesmo, ok? Quem é o antimessias? É aquele que é contra Jesus de Nazaré, aquele que já veio, e ao mesmo tempo ele vai tomar o lugar, vai dizer que ele que é o Messias. Então esse é o antimessias, ok, gente? Mas o antimessias, o falso Messias, ele tem que ser da tribo de Judá. Pode ter vários outros por aí, milhares de outros. Falso Messias. Porque a Bíblia fala que tem muitos. Mas aquele que vem por último para representar, para querer tomar o lugar do Senhor Jesus mesmo, creio-se que vem da tribo de Judá. Ok? Inclusive Judas era da tribo de Judá, ok? Mas eu creio, a Apocalipse fala que tem duas bestas. Então eu creio que tem o falso Messias, que é da tribo de Judá, e vai ter o anti-Messias. Talvez um vai combater contra o outro, não sei. Que vem das nações, ou especificamente dos árabes. É tudo pensamento, ok, gente? E aí a pessoa fala, mas vem daquele governo romano nasce. Então, o governo romano, ele é tanto ocidental quanto oriental. Ele era tanto ocidental quanto oriental, ok? E tem as 10 nações, que podem representar os 10 dedos dos pés. A coligação para o final dos tempos, ok, gente? Agora, tem outros povos inseridos nesse contexto. Então, não é difícil encontrar nessas 10 nações que representam os 10 dedos do pé, não é difícil de encontrar uma pessoa de outra nação, de outros povos, mas que mora nestas nações. Porque a influência, o governo romano da época era tanto oriental como ocidental. Ok? Então, no caso, seria, vamos supor, pensamento meu aqui agora, não estou dizendo que é, mas vamos supor, 2 pés. 2 pés, cada um tem 5 dedos, né? Então, vamos supor que 5 do Oriente, 5 do Ocidente. Pensamento, ok? Mas vamos ver aqui o capítulo 4, o que diz? O capítulo 4 diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Deixa eu ver se eu tô no capítulo. Ok? Quando a gente estiver lendo isso aqui, a gente tem que ver também que passou mais de um Nabucodonosor por Daniel, ok? Pra gente não confundir. Tem o primeiro, depois tem o segundo, parece que tem o terceiro. Pelo menos 2 Nabucodonosor passou com Daniel, mas vamos ver aqui. Aqui nós estamos no capítulo 4. Então, aqui ele já começa falando que Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações, línguas, que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pois é, uma carta, como se fosse uma carta que ele está escrevendo, ok? E aí que continua. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus,
o Altíssimo tem feito comigo. Ok, gente? Ainda que foi a carta é do Nabucodonosor, mas Daniel estava escrevendo, ok? Então, vamos lá, continuando. E aqui ele está agradecendo o Deus Altíssimo. Então, aqui, lembra que lá no primeiro capítulo ele se converte ao Deus de Daniel, ao Deus de Israel, por causa das maravilhas, por causa da revelação do sonho dele? Então, vamos continuar. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosa as suas maravilhas. O seu reino é reino eterno e o seu domínio de geração em geração. Não, a interpretação do sonho foi no capítulo 2, gente. Vamos lá, vamos continuar, que nós já estamos no 4. Eu, Nabucodonosor, ele está contando a história, né? Estava sossegada em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois se fez um decreto pelo qual fosse introduzida a minha presença todos os sábios da Babilônia para que fizesse saber a interpretação do meu sonho. Está explicando aquele sonho. Então entraram os magos, astrólogos, toda aquela lista que eu já falei nos outros vídeos. Magos, astrólogos, caldeus, que ainda precisa estudar a que crenças caldeus tinha, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Isso aqui já é um outro sonho, porque lembra que aquele primeiro sonho, ele não conta. Tinha que adivinhar. E aqui fala que ele contou o sonho, então já é outro sonho já. É cheio de coisa nesse livro, Daniel. Vamos continuar aqui, ó. No versículo 7. Então entraram os magos, ele contou o sonho, mas não fizeram saber a sua interpretação. Ele está falando. Aqui o 8. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, ok? Segundo o nome do meu Deus, do Deus de Nabucodonosor. Deram esse nome para ele. Então, por isso que eu falei, não fica perdendo tempo com quem fica negando o nome de Jesus, falando que não é Jesus, porque Daniel estava com o nome Beltesazar, que era o nome do Deus de Nabucodonosor. Isso não impediu nada que Deus usasse Daniel. Vamos lá. E no qual há o espírito dos deuses santos. Então ele falava, esse Daniel, ele tem o espírito dos deuses santos, que eram os deuses santos, do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ok, gente? E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, que já colocou ele como príncipe dos magos, ok? Príncipe é alguém que governa, tem uma hierarquia. Eu sei que há em ti o Espírito dos Deus Santo e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Aqui também a gente dá para notar que mesmo Daniel está ali no meio daqueles outros que tinham seus deuses estranhos, isso não afetou a fé de Daniel, ok? Quem é realmente convicto de sua fé, nada vai afetar, em nome de Jesus. Vamos lá. O 10. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore. Esse é o sonho da árvore, viu, gente? Lembra que nós tínhamos visto o sonho da estátua, agora da árvore. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até ao céu. E foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos debaixo dela.
Os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, que é um anjo, ok? Se um vigia, um santo que desce do céu, é um anjo, ok, gente? Essa palavra anjo, acho que ela veio do grego. Pois é, aqui nós estamos lendo a Antiga Aliança. Vamos lá. Clamando fortemente e dizendo, vê o anjo do céu, né? Desceu do céu, clamando fortemente e dizendo assim, derribai a árvore, cortai-lhes os ramos e sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo e seja molhado do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Viu? Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com cadeias de ferro e bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Presta atenção nisso. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. É o sonho da árvore que ele estava tendo, ok, gente? Esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e ante aos mais baixos dos homens constituiu sobre eles. Ok? Então, ao contrário de muita gente que fala aí que Deus, Deus não está nesse negócio, Deus não está naquilo, Deus não está naquele outro, essas pessoas não conhecem os profetas, os livros proféticos, não conhecem. E a Bíblia fala que era para a gente permanecer nos escritos dos apóstolos e nos profetas, ok? Nova Aliança fala isso. E aqui fala assim, a fim de que conheçam os viventes, versículo 17 do capítulo 4, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Mas eu pensava que ele não tinha, não. Que tem um monte de gente por aí, muito crente por aí, que acho que não tem não, viu, gente? Vamos lá, vamos continuar. E os dá a quem quer, e ante ao mais baixo dos homens constitui sobre ele. Aleluia. Isso em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois... Nossa, quanta vírgula aqui. Aqui, gente, é quase uma vírgula atrás da outra, porque o português é cantado. É que a gente não fala, na realidade, o português como ele é escrito, ok? Ok. Em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Deuses santos para eles eram anjos. E nós sabemos que tem anjo do bem e anjo do mal. Vamos lá. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito, quase 1 hora, e os seus pensamentos os turbavam. Falou, pois, o rei e disse a Beltesazar, que era o Daniel, ok? Não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra,
cujas folhagens eram formosas e seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu? És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E Nabucodonosor não era um israelita, não era um judeu, não era nada, viu, gente? Vou continuar. E quanto ao que vi, rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem ele quer. Mais uma vez, que o Altíssimo tem domínio. E, quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ok? O conselho que ele estava dando, para que ele usar de misericórdia com os pobres. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, depois de um ano, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, era seco, sei que maravilha do mundo era, tem aí uma das maravilhas, não sei qual o número. Olha lá, falou o rei, disse: não é esta a grande Babilônia? Aí começou a entrar o orgulho dentro do rei. Esse é o perigo do servo de Deus, das pessoas que Deus usa, das pessoas que Deus coloca por cabeça. Não pode ter orgulho. Aí falou o rei: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com as forças do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele esqueceu que ali tinha um servo de Deus, que era Daniel, que Deus estava, o Todo-Poderoso, estava atuando ali através de Daniel. E ele não tinha nada que dizer que foi com a força dele, entendeu? E nem que era para a glória dele. Ele tinha que ter dado essa glória aqui para o Deus de Daniel. Aí, vamos ver o que aconteceu? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Fartete-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Mais uma vez, gente, só nesse capítulo 3 vezes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Ah, Deus não está nesse governo. Eu sou profeta do Senhor, Deus não está nesse governo. Quem já ouviu isso daí? Ok?
E onde eu parei aqui, fui beber um pouquinho de água. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhes cresceu pelo como as penas das águias e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendize o Altíssimo. Ok, povo, bendize o Altíssimo, esse é o segredo. E eu bendize o Altíssimo, e louvei-o, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio semiterno, cujo reino é de geração em geração. Aleluia, gente. Lembrando, Nabucodonosor não era um israelita e nem um judeu. Vamos continuar. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra não há quem possa entorvar a sua mão e lhes diga: quem fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Depois que ele deu glória ao Deus dos céus, o Todo-Poderoso. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus humilha o que anda na soberba. Soberbou, vai pro chão, vai cair. Deus seja louvado, o Altíssimo seja louvado, ok? Pai, shalom, até a próxima.